Olá, eu sou o tio Cris Poeta. Tá começando agora mais um episódio da série Arte na Resistência. Essa série vem com o apoio do Fundo Baobá. Hoje é o episódio de número 2 e o episódio é Tudo Virtual. Vamos lá? Bom, a gente viu, nesse último ano que a gente teve que ficar em isolamento, a crescente demanda de produtos e serviços oferecidos virtualmente, até na questão do entretenimento. A arte, uma das áreas bem afetadas com relação à pandemia, que teve seus negócios fechados, seus teatros, cinemas, tudo virou virtual, certo? Você está aí na sua casa agora assistindo a sua série, seus filmes, as suas músicas, agora tudo disponível na internet. E isso não se remete só à parte da arte. Muitas empresas estão ganhando espaço agora cada vez mais crescente na internet, lojas virtuais. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, do crescimento da tecnologia, da comunicação via internet. A comunicação, ela vem da necessidade de transmitir mensagens entre os indivíduos. E os veículos de comunicação são a principal ferramenta para que a gente passe as mensagens do emissor para você, o receptor. Como indício das comunicações, nós podemos citar desde os nossos povos mais antigos, os nossos antepassados, onde dentro de grutas e cavernas eles registravam nas paredes os seus costumes e crenças. Esses que são escritos, deixados e até hoje são estudados para que a gente possa entender um pouco mais da nossa origem. Muitos historiadores dizem que a partir daí surgiu a escrita, a primeira forma de comunicação. Tem quem diga que estamos na era da comunicação. Hoje você pode pegar o seu celular ou o seu computador e mandar uma mensagem para alguém, e quase que imediatamente essa mensagem pode ser recebida em qualquer parte do mundo. A comunicação está cada vez mais ampla, está cada vez mais rápida, mas nem sempre foi assim. Vamos junto fazer um tour pela essa história da comunicação e da tecnologia? A carta. Com o surgimento da escrita, um dos primeiros meios de comunicação foi a carta, ou como conhecemos o correio. Já na antiguidade, os egípcios utilizavam de uma planta chamada papiro para desenvolver um papel com o mesmo nome. Vem daí as primeiras cartas. Há registros de cartas sendo transportadas pelos pombo-correios datando de 776 a.C. Nessa época eles já utilizavam dessa forma dos pombos-correios para se comunicar. A carta e o correio, inclusive, são até hoje utilizados, mas eles perderam um grande espaço nessa questão da comunicação a partir do momento que foi desenvolvida a telefonia. O jornal, meio de comunicação impresso, é um produto composto por artigos e notícias, e na história foi um grande instrumento de movimentação política para influenciar a opinião pública. Há registros que apontam que o primeiro título foi produzido em 59 a.C., com o objetivo de fazer propaganda do governo lá em Roma. O telégrafo elétrico, desenvolvido por Samuel Morse e patenteado em 1837. Essa tecnologia foi uma das primeiras a alcançar o nível mundial e utilizado muito por forças militares, porque através do aparelho, com uma comunicação com códigos de pontos e barras, o famoso código Morse, que você já deve ter visto em algum tipo de filme de guerra, então, esse aparelho permitia a comunicação mundial. Isso foi um século antes da nossa internet. Logo na sequência, em 1876, chegou a vez do telefone, patenteado por Alexander Graham Bell e seu auxiliar Thomas Watson. Aqui no Brasil se popularizou tão rápido, os números de linha cresceram tão rápido que foi necessário criar centrais telefônicas. Naquela época, se você quisesse fazer uma ligação, como os aparelhos não tinham os números, você ligava para a central telefônica e lá uma telefonista perguntava para você qual era o destino da sua ligação. Você informava ela e manualmente ela conectava a sua linha com a linha do seu destino. O rádio. A radiotransmissão, ela começou mais ou menos na mesma época que o telefone. Se popularizou muito nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Foi considerado um grande comunicador em massa. No Brasil ele chegou por volta de 1920 e se popularizou muito a partir de 1930. E você aí? Escutou muito rádio na sua infância? Eu escutei bastante. Já a televisão
foi chegar no Brasil em 1950. A primeira transmissão foi com a inauguração da TV Tupi pelo jornalista Assis Chateaubriand. Naquela época, ter uma televisão era um artigo de luxo, os equipamentos eram de fato muito caros, nem todas as famílias tinham acesso. E isso que naquela época a imagem ainda era preto e branco. Mas era uma inovação da tecnologia, porque antes estávamos habituados só com o áudio dos rádios e agora tinham imagens na TV. Isso era algo realmente muito tecnológico para a era. E foi só em 1954, nos Estados Unidos, que começou a transmissão em cores. É interessante a gente falar disso, desse costume, de que como poucas pessoas tinham acesso à televisão, era comum que todos os familiares, amigos, vizinhos sentassem num horário específico para assistir as transmissões da TV. O que é bem diferente de hoje, que tem várias televisões nos cômodos das casas, todo mundo assiste separadamente, cada um com a sua programação. Naquela época era um evento você parar para assistir TV com a sua família. Isso é muito interessante de se analisar como tudo isso muda. Inclusive, atualmente a gente tem uma variedade de aparelhos, emissoras, uma qualidade de sinal cada vez melhor a transmissão da imagem, tudo isso graças aos satélites que estão em volta da Terra. Olha só como tudo evolui. O aparelho de telefone móvel, ou como nós conhecemos o celular, ele começou a ser desenvolvido em 1940, pasmem, antes mesmo da televisão chegar no território brasileiro. Naquela época, um aparelho pesava aproximadamente 1 kg e tinha 30 centímetros de altura. Imagina você ir na sua casa hoje com um aparelho pesando 1 kg na orelha? Nada prático, né? Ainda bem que a tecnologia avançou e hoje os aparelhos não pesam quase nada. Naquela época eles eram desenvolvidos inclusive para ficar dentro dos veículos. E foi em 1973 que a Motorola conseguiu desenvolver o seu primeiro protótipo. Ele passou por uma série de vários testes, chegando à graça finalmente para ser oficialmente lançado comercialmente em 1984, custando aproximadamente $4.000. Isso aí, $4.000. Claro que a valorização do dólar é bem diferente do preço atual, certo? Mas ainda assim era um valor muito caro pelo aparelho. Já no Brasil, o primeiro telefone móvel foi chegar na década de 90, também da empresa Motorola, com o modelo PT550, um modelo mais compacto, mais atualizado dos que estavam sendo comercializados mundialmente. O engraçado da gente analisar é que nessa época os aparelhos eram só para ligações, né? Passou a ser de ligações para SMS e agora a gente vê num simples aparelho, a gente consegue se conectar com a internet, a câmera fotográfica, a câmera de vídeo, tem rádio, tem várias funções. Isso é muito interessante de a gente analisar como a tecnologia vem avançando. Já quando a gente fala do computador, a gente precisa levar em consideração que até poucas décadas atrás, um computador eram máquinas gigantescas de calcular, máquinas que ocupavam o tamanho de uma sala inteira, e o seu nível de processamento era praticamente inexistente comparado aos processadores que a gente tem atualmente e sua velocidade, certo? Foram várias pessoas envolvidas e foram várias pesquisas para tirar os aparelhos dessas salas gigantescas até eles chegarem nesse nível portátil que a gente tem hoje. Foi em 1965 que o computador finalmente saiu das grandes salas e se tornou portátil. O primeiro microcomputador vendido com sucesso tinha apenas 12 bits e o seu tamanho era comparado a um frigobar dos que temos hoje. Em 1976 que surgiu o primeiro computador com processamento vetorial de sucesso comercial, chamado Crayon inicialmente, e foi renomeado para Apple I depois que entrou aí na empresa o Steve Jobs. O Apple II, que foi no ano seguinte, já foi sucesso de vendas e aí sim começou a venda em massa de computadores para pessoas individuais e não aquelas máquinas enormes para empresas. E foi na década de 1990 que os computadores pessoais começaram a ser produtos de venda em massa, como temos hoje. E para falar do avanço depois da internet, boom, foi muito rápido. A internet comercial chegou no Brasil em 1995. O Google chegou em 1996. O primeiro e-mail aqui no Brasil foi o BOL, também em 1996. A internet banda larga a partir dos anos 2000. Inclusive você que é muito novo, você não sabe a dificuldade que era para fazer uma conexão de escada de internet, né? Quem é mais velho aí já chegou a passar a madrugada inteira para se conectar, porque o negócio era bem complicado. Hoje, simples e fácil,
Wi-Fi, tudo muito mais prático, né? Não, naquela época o pessoal passava aí altos perrengues. Mas vamos lá. As redes sociais chegaram em 2004 com o Orkut e o Facebook. A internet 3G no Brasil chegou a partir de 2007. A 4G chegou a partir de 2013. O primeiro smartphone foi lançado em 2007 e o primeiro iPhone em 2008. E de lá pra cá, a coisa só acelerou, né não? Não, eu não vi seu status. Tava trancado no quarto, escrevendo no meu diário. As coisas estão difíceis. Pra ser bem sincero, eu já tô até perdido nesse calendário. Pelo jeito a tecnologia avançou muito, não é? Inclusive as redes sociais. E a gente precisa falar delas. Muitos estão usando da tecnologia, das redes sociais, para cometer crimes. Para cometer o cyberbullying. Ofender outras pessoas, trazer esse ódio gratuito. Precisamos conscientizar os nossos jovens e as nossas crianças do que eles estão pesquisando, o tempo que ficam conectados, o mal que faz a longo prazo você ficar vidrado nessas telas, principalmente no período noturno. Temos vários artigos de o quão prejudicial é o equipamento eletrônico, o celular, o computador, a televisão, o videogame, a longo prazo, usando principalmente no período noturno. Distúrbios do sono, crises de ansiedade. Sem falar da ilusão que você encontra na internet. Pessoas oferecendo um grande padrão de como você deve viver, de como você deve ser. Na internet a gente vê várias pessoas moldando corpos perfeitos, alimentação perfeita, a vida perfeita do que você deve ter, do que você deve ser. E é por isso o meu alerta hoje. Tá tudo virtual, mas nós ainda somos humanos. Seres humanos atrás dessas telas. Cuidado com o que você comenta. Às vezes o que para você é uma brincadeira, para outra pessoa pode ser um gatilho muito grande. Comentários desnecessários, alimentando a ansiedade, alimentando a depressão de outras pessoas. Essa vida virtual é muito acessível, é muito prática, traz muitos benefícios, mas com mau uso também pode trazer grandes transtornos. Eu não estou aqui falando que eu sou contra o avanço da tecnologia ou que eu sou contra as redes sociais. Pelo contrário, o meu trabalho hoje está sendo mais visto graças às redes sociais. Elas me permitem muitos contatos com muitas pessoas. Tem coisas boas também no acesso à internet. O que a gente precisa entender é como a gente utiliza essa ferramenta. Hoje, através do seu celular, você tem acesso a muitos livros que muitos estudiosos no passado nem sequer leram. Você tem acesso a músicas lançadas no mundo todo. Você tem acesso a filmes, a muito conteúdo. Você precisa filtrar melhor a forma que você utiliza a internet. Principalmente se você tem filhos. Ajudá-los nesse caminho, nesse percurso. A encontrar um meio de utilizar a internet como uma forma de lazer, mas também como uma forma de aprendizado. Hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando através da internet, conseguindo seu sustento, conseguindo visibilidade. A internet consegue levar até você a proximidade de coisas que estariam tão distantes e que você agora tem acesso na tua mão, a qualquer momento, a qualquer clique. Use a internet para tirar suas dúvidas. Use a internet para pesquisar livros, para pesquisar arquivos, para estudar. Use a internet para se comunicar melhor. A internet ela pode sim melhorar muito o nosso convívio como vem, assim como a tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia. Eu sou contra o mau uso da tecnologia. Você passa aí horas e horas olhando o celular, olhando coisas aleatórias. E às vezes você está perdendo a sua vida aqui, no tempo real. Nós estamos conectados. Mas conectados com quem? Às vezes estamos conectados com pessoas tão distantes, mas tão desconectados de pessoas tão próximas, talvez nossos familiares.
Então utilizem dessa ferramenta para propagar boas informações, boas mensagens, bons negócios. Entendeu? Vamos usar da ferramenta que é a internet para falar dos movimentos, para falar da sustentabilidade no planeta. Vamos usar a internet de uma forma consciente? Para agregar, para somar na nossa vida e não para sugar a nossa vida, não para sugar a nossa vitalidade. É isso que eu queria dizer hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, onde é tudo virtual. Mas antes, lembre-se que nós criamos essa tecnologia, que nós somos seres humanos. Antes de tudo, devemos ser humanos. Precisamos sentir o afeto, precisamos sentir a empatia e precisamos da nossa individualidade, certo? E como de costume, tio Cris adora fazer indicações de livros. Incentivo a leitura para você, beleza? E eu vou indicar esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, nunca foi tão atual. Escrito por Aldous Huxley. Gente, eu não sei bem se é assim que fala, peço perdão pela pronúncia. Mas esse livro narra a história de uma sociedade futurista, em que seus habitantes passam por um pré-condicionamento biológico e psicológico para que vivam em harmonia com as leis sociais e com o sistema de castas. O objetivo maior é manter a ordem, mesmo que para isso todos passem por uma grande lavagem cerebral, eliminando qualquer senso de individualidade ou de consciência crítica sobre a realidade. Eu já li esse livro 2 vezes e é um livro que eu indico para vocês, porque ele me trouxe muitas reflexões e eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Esse é o Coletivo Educadora, eu sou o tio Cris Poeta, essa é a série Arte na Resistência com apoio do Fundo Baobá e eu te espero semana que vem, segunda-feira, a partir das 19 horas, para um novo episódio. Falou? Tamo junto sempre e até mais.